aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Por isso, antes de orar com você, eu queria compartilhar com uma palavra que fala sobre a oração poderosa de Jesus. Antes de falar sobre a oração poderosa, precisamos entender que todo o poder vem de Deus e não de nós, pois somos fracos e necessitamos totalmente dele. Mas há quem diga que existe sim orações poderosas, orações mais eficazes do que as outras. Certa vez eu vi uma propaganda que dizia: venha para o culto, no próximo culto, pois certo homem fará uma oração poderosa para desatar nós e embaraços que estão prendendo a sua vida. Você será liberto da depressão, terá seu marido de volta, será promovido na empresa e por aí vai. Quando eu vi isso, eu me assustei, pois a impressão que eu tive é que somente a oração daquele homem funcionava. Infelizmente, muitas pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia, acabam acreditando no poder do ser humano, mais do que no poder de Deus Todo-Poderoso. Com isso, nunca desenvolve uma vida de oração particular. Ficam sempre dependendo do outro para que orem por elas. Mas talvez você diga: então, por que as pessoas oram e o milagre acontece? E as minhas orações nunca dão certo? Por que Deus ouvia as orações de Jesus e dos homens e mulheres na Bíblia e nas minhas orações não são atendidas? Será que a Bíblia fala sobre oração fraca e oração poderosa? A Bíblia diz sim, existem orações mais eficazes do que a outra. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, justo é aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que é justificado por Cristo. Veja o que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João, capítulo 15, verso 7. Permanecer em Jesus significa guardar a palavra dele no seu coração e praticá-las. Assim você será guiado por dele em tudo que você fizer. Com isso, você poderá pedir qualquer coisa e será atendido. Não é maravilhoso? Não importa. Mais importante lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas e nem sempre fará o que pedimos, pois Ele ama, sabe o que é melhor para nós e o tempo certo de tudo acontecer. Em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, esta é a nossa confiança que temos ao aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, para que a sua oração seja eficaz, você primeiro deve permanecer em Jesus. Depois, entender que as suas orações devem estar de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito que a maneira como as pessoas oram e as coisas que elas pedem revelam muito sobre a sua maturidade espiritual. Houve uma fase na minha vida de que a oração mostrava o quanto eu era imaturo. Embora eu já tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu falava de Deus para as pessoas, as minhas orações eram carnais. Todas as vezes que eu orava, apresentava para Deus a minha lista de pedidos que eu queria que Ele respondesse com um sim, pois achava que só assim eu seria feliz. E tudo que eu pedia era coisas terrenas. Senhor, me dê dinheiro para trocar o carro do som, me dê um casamento abençoado, me dê condições para comprar um notebook, me abençoa nas provas que eu vou fazer na faculdade. Eu não estou dizendo, de modo algum, seja errado orar por essas coisas,
Aliás, a Bíblia diz que devemos pedir sim, não apenas agradecer, como muitos acreditam, mas apenas quando pedimos, devemos analisar qual é a nossa motivação. Em Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, está escrito: vocês nada têm, porque nada pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, depois de me frustrar muito com as minhas orações, comecei a procurar na Bíblia quais eram os tipos de orações existentes. E ao ler os Salmos, comecei a orar utilizando versículos que ia aprendendo. Porém, foi quando observei as orações de Jesus que descobri que não existe forma melhor do que orar, do que pedir ao Pai. Acima de tudo, tenhamos um crescimento espiritual em nossas vidas. Percebi que Jesus nunca orava para as pessoas tivessem uma vida fácil. Em vez disso, ele orava para que elas pudessem aprender com as situações, que suportassem tudo com bom ânimo, que se tornassem exemplos vivos da graça de Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele pediu ao Pai que tivesse misericórdia daqueles que estavam cegos espiritualmente. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E pouco antes de ser entregue para ser morto, Jesus pediu ao Pai que protegesse os seus discípulos da maldade do mundo e eles tivessem uma vida de santidade. Lá em João capítulo 17, verso 15 e 17, rogo-vos que não os tirei do mundo, mas que proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus também orou para aqueles que ainda não criam nele no futuro, para que fossem unidos com ele, com os irmãos na fé. Em João 17, verso 20 e 21, minha oração não é apenas por eles, rogo também para que eles crerão em mim, porque no meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como o Pai está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus também orou por Pedro, quando ele o negasse, não abandonasse a sua fé. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lá em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Por isso eu quero te encorajar a orar de forma diferente a partir de hoje. Se importe mais com a sua vida espiritual do que com as pessoas ao seu redor. Ao invés de pedir apenas pelas coisas que você quer, você perceberá que a bênção de Deus te alcançarão sem você precisar focar nelas, pois você está pedindo aquilo que agrada a Deus. Se sempre quando orar, reflita sobre a motivação do seu coração. No ministério de Jesus, ele não curava as pessoas porque queria mostrar o seu poder. Ele curava porque queria ver os doentes sendo curados. E não expulsava demônios porque queria mostrar a sua espiritualidade, mas porque queria vê-los libertos da opressão de Satanás. Por isso, quando as suas orações forem motivadas pelo amor e o desejo de ver a glória de Deus manifestada, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Aleluia! Glória a Deus, que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a clamar. Por isso, nessa hora, eu quero orar junto com você, para que o Senhor ouça a nossa oração. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como você está, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua revelação. Tu és o nosso Pai, tu és a nossa alegria, tu és o nosso Deus. Obrigado, Pai, por cada pessoa que nos ouve através do canal do YouTube. Que o Senhor venha manifestar graça, poder, unção sobre a sua vida, para que eles possam experimentar da sua bondade, da sua misericórdia, do teu poder, a cada dia mais, que a unção de Deus seja multiplicada sobre a sua vida. Eu abençoo a todos que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Se você deseja abençoar o nosso ministério financeiramente, fale comigo. Nós trabalhamos em muita frente, abençoamos pessoas com inscrições no encontro, abençoamos pessoas com cestas básicas. Tudo faz parte do nosso ministério. Se você deseja, fale comigo. Eu vou te dar o número da conta. E eu quero declarar que Deus vai te prosperar abundantemente, porque a palavra de Deus diz que a alma generosa prospera. Amém?